E se eu te dissesse, Putin e Xi Jinping se unem ao Brasil, Índia e África do Sul para mudar a economia global? Cooperamos com base em igualdade, parceria, apoio e respeito mútuo. Regras seguem princípios da Constituição das Nações Unidas. As regras internacionais devem ser baseadas nos princípios da Carta das Nações Unidas e escritas por todos juntos. Devemos protegê-las juntos. Proteger juntos não quer dizer que quem é mais forte ou fala mais alto decide tudo. Ter mais força ou falar alto não dá direito de mandar, nem de formar panelinhas para interesses próprios. Não se pode disfarçar as próprias regras domésticas como se fossem regras internacionais. Esses países abrangem 4 continentes, representam 40% da população mundial e quase 1/3 do PIB global. Esse tipo de notícia não deixa ninguém indiferente, ou anima ou assusta dependendo das lealdades, sentimentos que se repetiriam anualmente. Na cúpula do BRICS, onde líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reúnem para discutir políticas econômicas, negociar acordos e fazer proclamações sobre o futuro da economia global. Mas, surpreendentemente, há muito pouca substância por trás das manchetes que surgem dessas reuniões. Na verdade, nunca houve um grande acordo que tenha saído dessas cúpulas. O grupo criou um banco de desenvolvimento para competir com o FMI, mas quase todo o capital vem da China. Mídias de esquerda e direita têm interesse em espalhar medo, por isso divulgam essas notícias. Há grandes e assustadores desenvolvimentos saindo da coalizão BRICS, mas neste vídeo vou explicar por que essa coalizão econômica não é realmente tão colaborativa, por que as prioridades deles estão longe de estarem alinhadas e por que você não deve se preocupar quando eles adicionarem alguns novos membros. Vamos começar pelo BRICS atualmente, organização intergovernamental liderada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No início do ano, incluíram Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos. Começou na Rússia em 2009 como um clube para rivalizar com o G7. Mas o nome BRIC não surgiu da diplomacia, e sim de um economista do Goldman Sachs, Jim O'Neill, em 2001. O Goldman Sachs empacotava títulos de mercados emergentes para vendê-los aos clientes. O crescimento de Jim era convincente e ele estava certo entre 2001 e 2011. Os países do BRIC cresceram de forma consistente e, um ano após sua criação, tornaram-se BRICS com a entrada da África do Sul. Mas é importante entender que isso não é uma aliança de defesa mútua. Na verdade, a África do Sul é membro do Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de prisão para Putin por acusações relacionadas ao conflito na Ucrânia. Ele faltou à última cúpula em Joanesburgo, porque eles teriam a obrigação legal de prender o líder russo se ele visitasse o país. Também não é um bloco de livre comércio. A Índia proíbe vários aplicativos chineses em suas redes móveis. O Brasil segue certas restrições comerciais a produtos russos e as poucas decisões que o BRICS toma são feitas por consenso. Então todos os países precisam concordar. Se você já viu um governo parlamentar ou presidencial, sabe como é difícil alcançar consenso. Agora imagine precisar da concordância de 100% das pessoas. Adicionar novos membros, acordos comerciais multilaterais, até mesmo declarações conjuntas, exigem a aprovação de 5 países muito diferentes. Compare isso com o G, um fórum econômico coeso com objetivos compartilhados e resultados tangíveis, como respostas coordenadas a crises globais. As diferenças são gritantes. A parceria entre Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos foi formalizada em 73. Juntos, eles representam 50% da riqueza líquida global. Eles têm o maior PIB per capita entre os países e todos são democracias. Todos os países, menos o Japão, integram a OTAN. França, Alemanha e Itália usam a mesma moeda. Canadá, Estados Unidos e Reino Unido fazem parte do aparato de inteligência Five Eyes,
e o Japão é o aliado mais importante dos Estados Unidos no Teatro do Pacífico. Eles confiam uns nos outros? Sim, eles iriam à guerra uns pelos outros, em 98. Esses países coordenaram o cancelamento da dívida de nações pobres como Moçambique, Nicarágua e Tanzânia, liberando recursos para combater a pobreza e promover o desenvolvimento. Em 2008, alinharam a resposta à crise financeira global e destinaram mais de 5 trilhões de dólares em estímulos após a reunião. Também coordenaram iniciativa contra a proliferação nuclear e mudanças climáticas. Eles não são legislativo, mas conseguem fazer as coisas. O Fundo Monetário Internacional é uma instituição muito influente. Ele salvou o governo grego em 2011 e concede bilhões em empréstimos a países em desenvolvimento. Agora, existem argumentos válidos contra sua eficácia no desenvolvimento econômico, mas não há dúvidas sobre o quanto ele é influente. Todos esses empréstimos são denominados em dólares, solidificando a preeminência do dólar americano no exterior. Os BRICS criaram um novo banco de desenvolvimento para ter sua própria ferramenta financeira e influenciar internacionalmente. Um problema é que ele não é tão grande. Na última década, alocou cerca de 33 bilhões de dólares. Isso é 1/3 do orçamento anual do FMI, e a China contribui com mais de 1% do capital que ele aloca. Isso é só mais uma parte da estratégia de relações exteriores da China. Você pode pensar, os ideais fazem o mesmo com o FMI? Não fazem. Os Estados Unidos são o maior contribuinte, mas sua participação é de apenas 1%. Depois disso, Alemanha, Japão e China contribuem com 5 a 6% cada, seguidos por França, Reino Unido, Itália, Índia, Rússia e Brasil. Foi o Brasil que introduziu a ideia de uma moeda dos BRICS como um veículo para facilitar a desdolarização. De que nós tenhamos uma moeda própria para fazer comércio entre os países. Eu tenho dito publicamente, por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a China? Nós podemos fazer nas nossas próprias moedas. Mas quando os países se reúnem numa cúpula para discutir detalhes, tudo desmorona. Eles precisam de consenso. Como isso seria? Uma moeda dos BRICS seria dividida igualmente? A China provavelmente não aceitaria. A economia deles é 40 vezes maior que a da África do Sul. Será que a África do Sul aceitaria que a moeda fosse ajustada pelo tamanho da economia? Estariam apenas substituindo a dominância do dólar pela do yuan chinês. Na verdade, depois da última cúpula, Índia, China, África do Sul e o banco controlado pelos BRICS declararam publicamente que não estão interessados em uma moeda global. Só restam 2 países, a Rússia, que acredita que todos deveriam usar o rublo, e o Brasil. Há outro elefante na sala. China e Índia não se dão exatamente bem. Elas têm uma disputa territorial nos Himalaias sobre Arunachal Pradesh, ou, como a China chama, Tibete do Sul. As tensões são tão grandes na linha de controle real que tanto a Índia quanto a China concordaram em não armar as tropas militares estacionadas lá. Em vez disso, quando as tensões aumentam, eles lutam com paus através de linhas de arame farpado. Além disso, a China apoia o principal rival regional da Índia, o Paquistão. A China é a maior fornecedora de tecnologia militar e armas ao Paquistão, incluindo mísseis nucleares. Eles frequentemente realizam exercícios militares conjuntos, o que a Índia vê como uma grande ameaça à sua segurança. Índia e Paquistão travaram guerras em 47, 1965, 1970 e 1999. As tensões aumentaram recentemente sobre a administração de Jammu e Caxemira. Além de apoiar internacionalmente as reivindicações do Paquistão sobre a Caxemira, a China também fez do Paquistão a joia da sua iniciativa Cinturão e Rota. O Corredor Econômico China-Paquistão é um projeto bilionário que visa aumentar a dependência do Paquistão da China. Ao mesmo tempo, concede à China um valioso acesso ao Mar da Arábia. Em esforços para contrabalançar,
A Índia tem se alinhado cada vez mais com os adversários estratégicos da China: Japão, Austrália e Estados Unidos, na aliança Quad. Eles devem concordar em muita coisa, mas ainda faltam 3 países aderirem. Ocidentais, principalmente americanos, podem pensar erroneamente que todos os meus inimigos se dão bem entre si. Essa é uma visão intensamente narcisista. A Rússia tolera a China. Isso não é como a Suécia e a Finlândia, que nunca entraram em guerra e têm séculos de história e cooperação. A disputa de fronteira sino-soviética de 1969 escalou para um conflito armado ao longo da disputada ilha Damansky-Zembal, no rio Ussuri. Confrontos também ocorreram em Xinjiang. A União Soviética condenou a repressão violenta do governo chinês aos protestos da Praça Tiananmen. Em 89, eles competem ativamente por influência nos países da Ásia Central, ricos em recursos, e em 1023, a China desenhou um novo mapa que reivindicava a ilha Bolshoi Ussuriski, uma ilha na confluência dos rios Amur e Ussuri, como território chinês. Mas esse território, no extremo nordeste da China, faz fronteira com a Rússia, e os países assinaram um acordo há quase 20 anos para dividir a ilha. A Rússia tem grande comércio com a China, seguida por Alemanha e Turquia entre seus principais parceiros. África do Sul e Brasil não estão entre os 20 maiores parceiros comerciais da Rússia. A Rússia quer que os BRICS se alinhem com ela e boicotem o Ocidente até que o Ocidente lhes dê o que querem na Ucrânia, mas eles não têm capacidade de conseguir consenso sobre isso. O Brasil, além das exportações para a China, faz pouco comércio com os BRICS. China é o maior parceiro comercial do Brasil, com exportações acima de 7 bilhões. Os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com mais de 1 bilhão em exportações. Após a China, Estados Unidos e Alemanha são grandes importadores. Por isso, o Brasil evita ações que prejudiquem o Ocidente. Além disso, os brasileiros não ganham tanto. Os $7.500. Todos os BRICS, exceto China, têm histórias semelhantes. Os EUA gastam 50% mais que todos os BRICS juntos. Isso mostra que esses países dos BRICS têm baixo poder de compra, tornando-os dependentes das exportações para a viabilidade econômica. Essa situação é precária. E aí tem a África do Sul, que é realmente pequena, assim como o Brasil. Eles participam do grupo porque a China é seu principal parceiro comercial e desejam manter boas relações. Eles também têm uma economia fortemente dependente da exportação de commodities, como a Rússia e o Brasil. O mundo realmente quer o ouro, a platina e o carvão deles. Tanto que a África do Sul recebeu um empréstimo de 4,3 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional em 2020. Como o Brasil, eles querem atuar dos dois lados, sem se comprometer totalmente com o sentimento anti-Ocidente. No início de 2024, o BRICS se tornou o BRICS Plus, com a adição do Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A Índia defendeu que democracias deveriam ser o foco das discussões sobre adesão. Eles têm uma rica tradição democrática e não estão interessados em fazer parte do G7 autocrático. Então, a Argentina foi adicionada, mas depois Javier Milei retirou o país após ser eleito no final de 23. Então, isso não está exatamente indo em uma ótima direção. Além disso, Irã e Arábia Saudita são os principais rivais um do outro. Fiz um vídeo sobre o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, que aborda esse tema em mais detalhes, mas eles realmente não concordam em nada. Os sauditas também buscam ativamente um acordo trilateral com Israel e os Estados Unidos. Se você achava que construir consenso era difícil antes, considere agora quase impossível. Espero que este vídeo faça você se sentir menos empolgado com os BRICS, seja positivamente ou negativamente. Se duvida de mim, lembre-se de Jim O'Neill, economista do Goldman Sachs que criou o termo há 20 anos,
Ele escreveu um artigo de opinião no Financial Times, onde disse que eles foram em grande parte decepcionantes. Tudo isso é basicamente um grande nada. Os líderes se reúnem, fazem alguns discursos, tiram algumas fotos juntos, depois voltam para casa e mais ou menos continuam com sua agenda econômica. Da próxima vez, eles se reúnem novamente. Vamos apenas seguir com nossas vidas.